E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez. Hoje eu trago para vocês mais uma coleção de livros. Já ouviu falar sobre a coleção A Mediadora da Meg Cabot? Gente, eu não sei se é Cabot ou Cabot. Não faço ideia ainda. E, bom, hoje nós vamos falar sobre essa coleção da Mediadora. E já deixe aí também o seu comentário, se você já conhece esse livro, se você já leu, ou se você ainda tem vontade de ler, se você se interessou. Curtam o vídeo e também compartilhem com os seus amigos. E aí fiquem ligadinhos aí, que após a vinheta a gente já começa a falar sobre ele. Bom, então, para quem não conhece ainda, a Mediadora inicialmente é uma coleção de 6 livros. Eu digo inicialmente porque eu vi que recentemente a autora parece que lançou mais 2. Eu sei que lançou 7, o livro 7 que é certeza. O livro 8 eu tô em dúvida ainda, se foi isso mesmo que eu vi, mas eu acho que sim. Ela lançou mais 2 livros. E, bom, eu tenho a coleção dos 6 primeiros, né? Então eu ainda não li os outros que foram lançados, mas eu pretendo ler. O primeiro livro é este aqui, né? A Mediadora A Terra das Sombras, né? Então aqui vai contar todo o início da história, né? Primeiro livro. É assim. Tem as letras bem grandes. Eu achei esse primeiro livro muito bom, né? Toda a questão da letra, do enquadramento. Os outros eu não achei muito legal, não, o enquadramento deles. Bom, então vai contar a história de Susana. Susana, ela é uma mediadora, mas como assim uma mediadora? Susana, ela tem contato com mortos. Ela vê os mortos, né? Ela vê fantasmas. E para ela é como se eles estivessem no mesmo lugar que ela consegue tocar eles. Ela fala que o que diferencia os fantasmas das pessoas vivas é uma luz que tem brilhando em volta deles. Susana, ela morava em Nova York, só que após a morte de seu pai e o casamento da sua mãe com um outro homem, né, que seria o padrasto dela agora, ela muda de Nova York para Califórnia. Não era algo que ela queria, né? Ela não tinha vontade de sair de Nova York, mas ela se viu obrigada a ter que se mudar com a sua mãe. Então agora ela tem um padrasto. O nome desse padrasto é Andy e ele tem 3 filhos, né? Então agora, além dela ter um padrasto, ela também tem 3 irmãos, né? Meio-irmãos, irmãos postiços, né? Ela que era filha única. Então ela se vê agora numa vida totalmente nova e do contrário do que ela vivia, né? A casa para onde eles se mudam era uma pensão muitos e muitos e muitos anos atrás. E então ela chega nessa pensão que havia sido reformada e conhece ali a sua nova família agora, né? E quando ela entra no seu quarto, ela tem uma surpresa. Tem um fantasma em seu quarto. Tem o fantasma de um moço em seu quarto e isso deixa ela extremamente revoltada porque Susana ela já não gosta de casas velhas pelos seus históricos com assombrações. Bom, então nesse novo lugar, né, que ela agora está morando, que é a Califórnia, sua nova casa, agora que ela tem também um fantasma no seu quarto, ela tenta expulsar ele do quarto dela, mas é aquela questão, né, ele chegou primeiro, então isso deixa ela bem revoltada no início. E na escola elas descobrem que existe um mediador também. E esse mediador é o diretor da escola, que é o padre Dominique. Então esse padre Dominique ele vai ter um papel muito relevante em todos os livros ajudando ela, né? Em cada livro, é importante você saber que em cada livro ela vai estar ajudando ou alguém ou alguma alma, algum fantasma. E nesse primeiro livro, né, que é a Hora Mais a Terra das Sombras, ela vai descobrir que tem um fantasma na escola de uma menina, uma adolescente. E nesse caso, ela precisa ajudar o ex-namorado dessa menina, né? Porque essa menina, essa fantasma, ela tenta a todo custo levar esse ex-namorado junto com ela para o outro plano. Então, a missão aqui da Susana vai ser proteger
esse menino e tentar fazer com que essa fantasma siga a luz ou as trevas, dependendo da pessoa, né? Então, essa que vai ser a missão dela, então ela vai ter uma ajuda muito grande do Jesse, que é o fantasma do quarto dela, e também do padre, né? Então o padre ele vai tentar orientar ela, porque como Suzana ela descobre o dom dela quando ela era muito criança e ela percebe que ninguém ao redor dela vê esses fantasmas, não ser ela nunca fala sobre isso com pessoa alguma. Então ela aprendeu pelos próprios métodos dela a conseguir fazer essa mediação, né? Às vezes ela pratica exorcismos com esses fantasmas e às vezes ela consegue fazer com que eles passem para outro plano numa boa. Então o primeiro livro, A Terra das Sombras, ele vai tratar disso, de toda essa mudança de vida dela, de Nova York para a Califórnia, essa adaptação com uma nova família, com irmãos, com escola nova, com pessoas novas, com mais um novo mediador e também com um fantasma dentro do seu quarto. Então agora nós vamos para o livro 2. Esse é o livro 2, é o Arcano 9. Nesse livro aqui ela ainda também vai estar lidando com a questão do fantasma do quarto. E nesse livro aqui ela vai acordar com uma pessoa gritando no ouvido dela e essa pessoa é um fantasma e ela precisa de alguma ajuda. Só que essa pessoa ela não fala nada, ela apenas grita. Então ela tem um pouco de dificuldade de entender o que essa pessoa quer. Então ela tenta descobrir quem é essa pessoa pelas características dela, né? Pelas feições, pelas roupas, tal. E é onde ela acaba se envolvendo numa pequena enrascada, né? Porque por não saber quem é essa pessoa, ela acaba se envolvendo com pessoas erradas. E nesse livro, Suzana acaba quase morrendo, né? Então acaba envolvendo até a polícia, no caso desse livro. E quando ela vai perceber a pessoa, esse fantasma estava gritando no ouvido dela, ela queria que a Suzana passasse um recado para alguém e ela depois acaba descobrindo que essa pessoa estava mais perto dela do que ela esperava, mais perto da Suzana do que ela esperava. E ela acaba se envolvendo, antes de descobrir isso, com coisas muito perigosas e com pessoas perigosas. Então, aqui ela vai também precisar de bastante ajuda do Jesse, que é o fantasma do quarto dela, né? E ela também tem os conselhos do padre Dominique, né? Mas duro é ela ouvir, né, o padre. Ela gosta de fazer as coisas pelos próprios métodos dela. Então, nesse livro, Suzana ela precisa ajudar um fantasma, né? Então, até que ela descobre quem é esse fantasma, ela acaba causando muita confusão. Então, esse é meio que um resuminho do Arcano 9. Vocês vão descobrir também o porquê do nome desse livro aqui, né? E ele também é muito bom. Agora nós vamos para o livro 3. Esse é o livro 3, Reunião. Nesse livro aqui, ela vai precisar lidar com adolescentes. Esses adolescentes, eles morreram em um acidente de carro. E como eles culpam alguém por esse acidente que eles sofreram, eles tentam a todo custo pegar essa pessoa. Esse livro aqui é um dos livros que eu não gostei da diagramação. Vocês podem ver, né, a diferença aqui da página de baixo, do rodapé embaixo para o rodapé em cima. Ficou meio próximo, ficou meio desalinhado. Então, só a diagramação nele que me incomodou um pouco. Mas do resto tá tudo bem. Eles mudaram aqui a numeração dos capítulos também, né? E, bom, então esse livro da reunião, ela vai ter que lidar com esses 4 adolescentes que querem matar a suposta pessoa que causou o acidente deles. Então a Suzana ela vai ter que lidar com isso. Ela vai precisar proteger esse menino que esses fantasmas querem matar e ter que lidar com esses fantasmas, né? Que é muito complicado. Mais uma vez ela vai lidar com uma grande ajuda do Jesse e também principalmente do padre Dominique.
E vai ter uma grande confusão também que termina em polícia. E então ela vai passar por uns perrengues. E, bom, Suzana agora ela está descobrindo uma nova paixão. E essa paixão, que é o que me deixou inconformada todos os livros, é que ela se apaixona pelo fantasma do quarto dela. Ela se apaixona pelo Jesse. Então ela vai ter que lidar com esses sentimentos dela também por um fantasma, o que não faz nenhum sentido. Para deixar bem claro, em todos os livros praticamente aparecem moços muito bonitos interessados nela, né? Só que aí ela começa a desenvolver essa paixão pelo Jesse. E isso atrapalha um pouco, né? É uma coisa bem lúdica, assim, que eu ficava pensando, gente, o que essa escritora estava arrumando quando escreveu esse livro? Se apaixonar por um fantasma. Mas deixa a história bem engraçada, né? Agora vamos para o quarto livro. Esse é o livro 4, A Hora Mais Sombria. E nesse livro aqui, ela vai ter que lidar com uma fantasma que é da época de Jesse. Jesse, ele é um fantasma que ele teria cerca de uns 150 anos. E essa fantasma então, também, né, teria cerca dessa idade, assim como a casa em que ela mora, que era uma pensão muito antiga. Então, essa fantasma aqui, ela aparece porque o padrasto da Suzana está cavando uma piscina no fundo da sua casa e encontra restos mortais. Esses restos mortais acabam se ligando a essa fantasma, né? Então ela aparece por quê? Porque ela não quer que aquilo seja cavado. Ela não quer que aqueles restos mortais sejam encontrados e que isso venha a público, né? Além de encontrar restos mortais, eles encontram cartas, que são cartas dela e também de Jesse, né? Por quê? Porque os dois, eles eram noivos. Só que após a morte de Jesse, essa fantasma ela se casa com outro cara, que era quem na verdade ela amava, e ela havia cometido um crime, né? Então esse crime, eles terem encontrado esses restos mortais poderiam condenar ela por esse crime, mesmo ela estando morta. Ela não quer que isso venha a público, que isso apareça e que estrague a reputação deles, né, que eles tinham na época. Então ela tenta a todo custo matar a Suzana. Por quê? Porque a Suzana não quer impedir aquela escavação. Então isso vai render uma grande confusão. E Suzana também nessa época ela descobre mais um mediador, que é uma criança. Então ela vai ajudar essa criança a lidar com o dom dela, né? Então ela basicamente vai ser resgatada pela criança e também muito ajudada pelo padre Dominique. E pelo Jesse também, né? Apesar que vai acontecer muita coisa com o Jesse. E esse livro também é bem doido. E ela continua tendo que lidar com essa paixão dele. E nesse livro aqui vai aparecer um carinha lindo, 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 mas que vai atrapalhar muito a vida da Suzana. Gente, eu acabei pegando um pouco de amor pelo menino que atrapalha a vida dela. Porque apesar dele ser chato, dele atrapalhar a vida dela, eu não sei, ele me conquistou. O vilãozinho da história me conquistou. Bom, quinto livro, Assombrado. Nesse livro aqui, Suzana ela vai começar a lidar... A geladeira. Começou. Nesse livro aqui, Suzana vai passar a lidar com novas descobertas sobre o seu dom de mediadora. Lembra aquele menino que eu falei do livro 4 que está importunando ela? Ele sabe muita coisa sobre mediação. Eu não vou falar o nome dele para não entregar, tá? Porque seria muito spoiler. Ele sabe muita coisa sobre mediação e ele quer passar isso para Suzana. Por quê? Porque ele tem interesse em Suzana. Ele tem interesse, ele não se conforma que Suzana é apaixonada por um fantasma. Então ele tenta a todo custo botar na cabeça dela que isso não dá certo. Só que ela não entende, né? Ela pega um rancinho dele. Então nesse livro aqui ela vai descobrir novas coisas sobre o seu dom, coisas que ela pode fazer que ela ainda não sabia. Nesse livro aqui a diagramação voltou a ficar normal. Voltou a ficar normal.
E então, assim, de certa forma, ele acaba atrapalhando alguns dos planos dela e tal. E aqui ela vai precisar lidar com um novo fantasma. No caso, o irmão dela, o mais velho, entra na faculdade e lá ele faz um amigo e um dia ele leva esse amigo para jantar em casa. E esse amigo ele vem acompanhado de um fantasma. Esse fantasma é irmão do amigo da... esse fantasma é irmão desse amigo do irmão da Susana, consegui falar. E ele morreu afogado. Só que ele culpa o irmão dele por ele ter morrido. Então ele quer levar o irmão dele junto com ele. Então Susana vai precisar lidar com isso também. Ela vai sentir que ela precisa proteger esse amigo do irmão dela. Então ela vai acabar dando o seu jeitinho de tentar manter esse fantasma longe desse menino. E aqui também acaba vindo à tona um pouco do segredo dela, que ela guarda sobre ela ver fantasmas, mas no final do livro, por causa de uma briga que acontece, que essa briga é basicamente entre um moço, que eu não vou falar o nome, que gosta dela, e o Jesse. Eles acabam brigando em uma festa. E, bom, as pessoas viriam o menino brigando com ninguém, né? Então acontece essa confusão, que para algumas pessoas o segredo da Susana acaba vindo à tona, algumas pessoas acabam descobrindo isso. E nesse livro também ela vai descobrir que tem mais um mediador em toda essa história. E esse outro mediador, ele vai ser uma pecinha fundamental para ela, para as coisas que ela, por conta das coisas que ela está aprendendo com esse menino que gosta dela. E então vai ser mais uma pessoa na história, né? Agora nós temos, além da Susana, nós temos mais 4 mediadores na história, né? Então também ela vai acabar contando com a ajuda desse novo mediador que vai aparecer. E agora nós temos o último livro da coleção, né? Que foi, no caso, inicial, né? Porque a 7 demorou bastante para sair, né? O livro 7. Então a gente vai para o último livro, que é o 6, que é o Crepúsculo. Nesse livro aqui, ela vai estar lidando basicamente com esse menino que gosta dela, que eu não vou citar o nome para não dar spoiler. E, bom, ela vai descobrir várias coisas novas que ela não tinha ideia de que existia. E é ele que tá mostrando isso pra ela, tudo isso pra ela, né? As intenções dele, se você for olhar a fundo, elas não são de todo mal. Lembra quando aparece aquele meme, eu entendo Thanos? Então, esse meme pra mim, eu entendo ele, eu entendo totalmente ele. O que é que ele tá querendo fazer, né? E só que, pela Susana estar apaixonada e tudo mais, ela não entende. Ela não entende as ações desse menino. Por ela estar apaixonada pelo Jesse, ela não entende as ações desse menino. Só que ela vai passar, né, todo o planejamento dele, porque ele acaba contando pra ela, todo o planejamento dele, ela passa pro padre Dominique. O padre Dominique está numa viagem e ele simplesmente fala pra ela, mas Susana, espera, ele não tá errado. Você não acha que isso que ele quer fazer pode ser bom? Só que ela acaba sentindo raiva, né? Por quê? Porque os planos que ele quer colocar em ação acabaria atrapalhando as questões dela com o Jesse, que é o fantasma, né? Porque ela continua apaixonada por ele, né? E ela não quer largar isso. Então, por isso que eu falo que eu acabei me apegando ao vilãozinho da história. Porque eu entendo totalmente ele, né? E pela descrição também ele, que ele é bem bonito, viu, gente? E ele acaba conseguindo, ele acaba conseguindo botar os planos dele em ação, só que acaba tendo um pequeno empecilho no meio,
que basicamente faz com que o que ele queria fazer não desse certo. Mas por fim acaba dando certo. Aí, ó. Pra você saber o que é ser só lendo o livro, né? E, bom, gente, essa basicamente é a coleção da Mediadora, né? Esses são os 6 livros. Ah, Jane, é uma história de terror? Gente, não é uma história de terror. É mais uma comédia romântica. Os livros são sobre uma comédia romântica, porque é comédia, uma menina se apaixona por um fantasma, né? Mas não tem nada de assustador, de verdade, não tem nada de assustador, apesar dos livros serem bem darks, né? Não tem nada de assustador, é a coleção toda, né? E é uma comédia romântica. Eu ri muito, gente. Eu ri muito com essa história da Susana. Eu ri muito com essa paixão dela pelo Jesse. Toda essa questão dela ter raiva desse menino que gosta dela. Eu senti muita raiva da Susana também nos livros. Mas é uma coleção que eu indico pra você. Né? Eu não conhecia, né? Eu já falei sobre essa coleção aqui uma vez. Eu ganhei ela da minha cunhada. E eu demorei um ano para começar a ler esses livros. Quando eu comecei a ler, eu fiquei abismada. Eu falei, Débora, você tá louca de me passar um livro desse? Uma coleção dessa? Que história que é essa? Que negócio que as meninas se apaixonar por fantasma, essa loucura. Mas eu gostei muito, né? Do final eu gostei muito. E uma coisa muito importante também, gente. Essa escritora, a Meg, ela é muito boa porque eu imaginei inúmeros finais para esse livro, para essa coleção. Mas o final que ela escreveu aqui, o final que ela fez, que ela contou, eu não esperava. Foi muito, muito, muito bom, né? Eu admiro, tiro o chapéu para Meg, porque esse final me surpreendeu muito. Eu não esperava por ele e eu gostei, acabei gostando do final. Eu não esperava por ele e ela tá de parabéns. Eu tiro meu chapéu. Então vale a pena assim você ler. Você vai dar boas risadas. Não esquece, o livro não dá medo. Ele não é um livro de terror, ele é um livro de comédia romântica e você dá muitas risadas com ele, mas também passa bastante raiva, né? Eu passei bastante raiva com a Susana. E, gente, eu indico, se vocês estiverem procurando uma coisa mais leve, assim, pra você dar risada, pra você ler, eu te indico a coleção da Mediadora. É muito bom. Então, se você tiver a oportunidade de ler, leia. Bom, e hoje é isso. E até a próxima pra vocês, gente. Tchau!